concedeu uma entrevista exclusiva à Record TV, que vai ao ar agora, inclusive, e alguns trechos já foram divulgados, e num deles, Lula declarou o seguinte, que o presidente dos Estados Unidos e republicano à Casa Branca, Donald Trump, vai tentar tirar proveito do atentado que sofreu no último sábado. O brasileiro avaliou a fotografia do incidente e disse que, se fosse encomendado, não sairia melhor. Começo contigo, Consta, sua avaliação aí sobre essa fala do Lula. A marca registrada da esquerda radical, dos petistas, dos comunistas, é projetar nos outros aquilo que eles enxergam diante do espelho. Então eu já tinha visto, por exemplo, o Guga Noblat ir nessa linha, né? Que maravilha para o Trump, né? Usar isso. Ele está comemorando que vai poder explorar isso politicamente. E agora vem o Lula na mesma linha. Em primeiro lugar, vamos resgatar alguns fatos. O Trump está liderando com alguma margem nos swing states, que são os mais decisivos. Ele já passou o Biden de largada e aquele debate foi um fiasco para o Biden, ele estava explorando aquilo ainda. Segundo fato que tem que ser resgatado, alguém tentou matá-lo. Está circulando nas redes sociais hoje, né, uma sequência computadorizada da cabeça do Trump com a trajetória da bala, e qualquer um que veja aquilo e não classifique como milagre, tem que ter muita fé em alguma outra coisa, sei lá o quê, né? Porque é impressionante, não foi só um tiro, e o tiro estava vindo na trajetória do crânio dele, ele virou do nada e na mesma hora, no mesmo instante, passou. Pegou a orelha, um tiro de fuzil AR-15, pegou na orelha dele, né? E foi aquele caos. Alguém achar que a pessoa vai comemorar passar por isso, porque vai explorar politicamente, eu repito, é projeção. É coisa, por exemplo, Brown, de alguém que usaria o velório da própria esposa para fazer palanque político. É coisa de gente desse baixo nível. Coisa de gente sem nenhuma empatia. Coisa de psicopata, vamos usar o português e as definições claras aqui. É coisa de gente que não se importa nos momentos mais pessoais de suposto sofrimento da família, né, que só pensaria em cálculo político e eleitoral nesses momentos. É coisa de Lula, né? Então é a esquerda projetando na direita aquilo que eles fazem, aquilo que eles são, e eu não tenho a menor dúvida que se o Trump pudesse voltar atrás, ele não teria passado por essa experiência um tanto desagradável, e hoje eu tenho certeza que ele deu uma entrevista e constatou isso, né? Que ele considera um enorme milagre divino ele ter sobrevivido. Ninguém comemora esse tipo de coisa. Comemora estar vivo, não ter passado por isso, né? Agora, aí pode perguntar uma segunda questão. Isso pode trazer dividendos políticos para ele? Até pode, mas eu repito, ele já estava liderando e ele já ia ganhar. Qual é o dividendo político que isso traz, na minha opinião? A campanha difamatória da esquerda, com a cumplicidade da velha imprensa, tenta pintar o Trump como o Hitler, como o algoz, como o malvadão, como o ditador em potencial. De repente, ele é colocado na ótica de vítima. E isso quebra a narrativa falsa da esquerda. Então, nesse sentido, digamos, foi um antídoto àquilo de pérfido, aquilo de podre que a própria esquerda democrata já vinha fazendo na campanha. Pois é, né, Fabi? E ao contrário de falar sobre isso, né, sobre eventual ganho político que Trump teria, o presidente Lula poderia, por exemplo, ter se solidarizado, né, ter lamentado o avanço da violência na política, feito esse meia-culpa. O Constantino fez referência a isso agora, sobre essa essa demonização, essa campanha midiática que houve, né, de tentativa de fulanizar políticos de direita, mundo afora. O Donald Trump talvez tenha sido pioneiro, mas isso se espraiou para o mundo inteiro e aqui para o Brasil também, né? Todo e qualquer político de direita é tratado como antidemocrático, radical. Nada disso é tratado pelo presidente, né? Nem mesmo se solidarizou com o episódio. Não, e o Lula está realmente nessa fase, né, de muita amargura, de muita bronca, né, com o mundo. Então ele está ranzinza, Brown, ele não vai falar, ele não vai usar o pouco bom humor que ele tem para falar bem do Donald Trump. Veja, ele está tão inseguro, o Lula, a respeito, ainda mais de pautas internacionais, que ele anda sendo persona não grata por aí, por acolá, né, diga aí Israel,
e provavelmente também na Argentina, que ele ficou muito, mas muito triste com a questão da Argentina. Triste é um modo que a gente tem de falar para ainda ser um pouco cordial com o presidente Lula, mas, de fato, daquela boca não ia sair nenhuma pérola, nenhuma misericórdia, nem mesmo se não quisesse dizer sobre o acontecimento, sobre o Trump, ele poderia dizer, se ele fosse um cristão genuíno, né, que ele só é de vez em quando aquilo convém, ele poderia mostrar e falar, olha só, né, Deus está com todos nós, né, por mais maldade que tenha no mundo, foi uma proteção, porque quando eu vejo, hoje quando viralizou aquela imagem, né, onde tem aquela imagem robotizada do Trump virando, mostrando como é que foi exatamente esses tiros de AR-15, como o Constantino falou, você denota mais uma vez só uma coisa, providência de Deus. É milagre, gente. Para quem não acredita em Deus, está uma boa oportunidade aí, um chamamento, porque não tem explicação plausível humana, né? A linha mais reta para essa explicação aí, a gente ia ficar horas e horas, mas a mais fácil realmente é que Deus opera seus milagres. Então isso o esquerdista não tem condição de ver. A gente não vê não somente o Lula, mas é todo o time do Lula. O Lula anda dando bronca nos ministros dele. O Lula anda muito incomodado com a imagem dele no espelho. Não deve ser fácil ficar velho e ficar canalha.